Parte 3. Então, o que você vai fazer? Mateus 25. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Por que Jesus falou isso? Irmãos, aprendam a ler a palavra. Mateus 25 não mudou a ideia. É um padrão. Quando Jesus fala uma parábola, ele quer explicar de uma maneira que você entenda e acrescentar revelações sobre o que ele falou antes. E aqui está relacionado com os últimos dias, porque veio o noivo quando as virgens acordaram. O tempo que elas vão dormir é difícil ver com precisão. Mas é claro que o tempo que todas vão estar dormindo não é difícil de ver. É agora. Todas não dormem ao mesmo tempo, mas todas acordam ao mesmo tempo. E nesse tempo o noivo vem. Jesus falou isso por causa do que ele disse em Mateus 24. Você tem paciência para ler? Para ouvir? Tendo Jesus saindo do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Eu estou falando aqui coisa que tem a ver com o começo do vídeo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha os discípulos, admirados com a construção do templo, eles não conheciam as profecias. Jesus conhecia, sabia o que ia acontecer. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Tua vinda, eis que veio o noivo. 5 loucas, 5 prudentes. Está aqui, não está? Tem a ver. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Isso ele tirou de Miqueias. E se você ler o contexto, fica mais profundo ainda. Vede, não vos assusteis. Miqueias capítulo 7, né? Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Por que é necessário? Porque está profetizado. Ninguém vai mudar isso. Nenhum presidente bom. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso está em Miqueias 4. Quando você lê Miqueias 4, você vai ficar maravilhado com a mente do Senhor Jesus aqui, do porquê que ele está falando isso. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Miqueias 7. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É o que você está vendo no Brasil. Não só no Brasil. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está em Miqueias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Ok, dá uma paradinha aqui. Bolsonaro ganha. Ele vai querer parar com as leis, com a homossexualidade. Ele vai querer. Pode até começar, mas ele não vai terminar. Ele pode querer gerar mais emprego. Ele pode até querer. Ele pode até começar, mas ele não vai terminar. A situação do Brasil pode melhorar um pouco. Ele pode até conseguir, se ele ganhar. Mas ele não vai conseguir. E o Brasil, do jeito que você está vendo agora, vai piorar. Por quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Não adianta quais sejam as melhores intenções. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino. Aqui está a sua missão. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E será pregado este evangelho do reino. Engloba todas as coisas que eu tenho falado nesse canal: edificação da casa de Deus, Efraim, Judá, as 2 casas de Israel, as festas, um monte de coisas, 70 semanas. Esse é o evangelho do reino, e que você tem visto em outros canais, que bate aqui com o meu. Isso é o evangelho do reino. E então será o fim.
Quando, pois, vides o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Não é fácil, por isso que ele já disse. Então, o que estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Aqui Jesus manda orar. Ora por Jerusalém, para que não ocorra essas coisas. Jerusalém está corrompida, está quase uma prostituta. Vamos orar por Jerusalém. Bolsonaro é a favor de Jerusalém. Você tem que estar a favor do presidente que é a favor de Jerusalém, Luiz. Vamos ver o que Jesus falou. Vamos orar por Jerusalém? Tem um salmo escrito isso. Orai pela paz em Jerusalém. Esse salmo não está falando da Jerusalém agora. Porque eu estaria orando pela Jerusalém agora quando Deus chamou ela de Olibá. Quando Deus comparou ela a uma mulher de Esaú. Quando Deus fala que vai juntar as nações todas contra ela. Pessoas vão ser estrupadas, mortas. O inimigo com seu reino vai arrebentar a cidade, metade dela pelo menos. E aí Deus vai chegar, porque eles vão cair em si. Eu não tenho que orar para essas coisas não acontecerem. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Talvez você não imagine, mas aqui está falando das 70 semanas. Mais precisamente da última semana, que o Senhor estabeleceu para que seja a última semana, porque se não fosse, os reinos do mundo iriam matar um ao outro, por causa dos conflitos que o anticristo vai pôr na terra. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Filho do Homem. Falou de Filho do Homem e citou esse texto. Aonde estiver os cadáveres, aí se ajuntarão os abutres. Direcionou todo mundo para Ezequiel, Gog e Magog. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Eu estou lendo aqui e não vi ainda o arrebatamento secreto. Jesus falou com precisão tudo o que há de acontecer, mas não falou do arrebatamento da igreja. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Ele não falou do arrebatamento iminente, 7 anos antes da grande tribulação, ou iminente daquela época de Paulo, que supostamente ele cria assim. Mas ele vai falar do arrebatamento. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o Filho do Homem. Olha quantos detalhes. E não falou do arrebatamento 7 anos antes da grande tribulação. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui os eleitos, os santos, dizem que é só o povo que ficou na terra. Os eleitos e os santos, que é outro povo, que faz parte da igreja, que vai ter bodas, porque esses não vão ter. Eles vão subir só depois, a tribulação daqueles dias. Vê? Você não precisa estar na política para você estar dormindo. E se você tiver, você vai estar. Muito mais. Aí Jesus fala da parábola da figueira.
e fala o seguinte, eu li tudo isso para chegar até aqui. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Presta atenção nesse verso. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Verso 36. Aqui ele acabou de falar das 10 virgens, Mateus 24. Olha o verso 11. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e a hora. Está relacionado ou não está? Não só por esse texto, mas por vários outros. Porque tempo de grande tribulação é o tempo em que as virgens vão estar dormindo, vão acordar para encontrar com o noivo. Mateus 24, verso 36, a mesma expressão que está em Mateus 25, quando ele acaba de falar das 10 virgens. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É ao mesmo tempo, não é? Eu poderia usar a parábola das 10 virgens para amassar o pré-tribulacionismo, jogar no lixo. Mas se você está atento, você já entendeu antes de eu falar. Porque o que Jesus falou em Mateus 24, ele está falando de coisas após a tribulação daquele dia. Usou a mesma expressão que Jesus usou quando falou das virgens que acordaram, e quando acordaram, as prudentes devem ser essas que os pré-tribulacionistas pensam que vão ser arrebatadas. E eles pensam certo, mas pensam que vai ser arrebatada 7 anos antes da grande tribulação, mas o texto contradiz. Apareceu a mesma expressão, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Olha, vamos orar para um Brasil melhor. Vamos orar para que Bolsonaro ganhe e ele acabe com a homossexualidade. Vamos ver se você está dormindo. Vamos orar para um Brasil melhor, para empregos, para que tudo melhore. E eu vou falar sinceramente, todos queriam um Brasil melhor, e eu queria que o Brasil melhorasse. E não é pecado orar para que as coisas melhorem, mas as coisas vão melhorar para quê? Para você voltar à vida de antes, comer, beber, trabalhar pela comida que perece, que é um texto que eu também vou ler, comer, beber, acordar, dormir, ir para YouTube, Face, Instagram, ver tudo que não presta. Se for pornografia, pior ainda. E você achar que está edificando a casa de Deus? Para isso você quer que o Brasil melhore? Ou você quer que o Brasil melhore para você ter mais liberdade para estudar a palavra, que você tem tempo, mesmo com o Brasil assim, você tem tempo. Se o Brasil melhorar, você não vai estudar. Se você não estuda, se você não acordou para isso, você não vai estudar. Se o Brasil continuar assim, você não vai estudar. Se ele melhorar, você não vai estudar. Se ele melhorar, pior ainda. Pior ainda. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Jesus acabou de falar das 10 virgens e falou, vigiai, naquele dia e hora ninguém sabe. Mesma situação, a parábola das 10 virgens é para ilustrar com precisão o que há de acontecer um pouquinho antes da grande tribulação, durante a grande tribulação e no final dela, quando o Filho do Homem vem. Parte 4.